pastora Dejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, quem era Jó. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É importante para nós termos um retorno. Quem era Jó? Nós estamos estudando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Na lição anterior, nós tivemos uma visão introdutória do livro de Jó e hoje nós entramos na narrativa propriamente dita no capítulo 1, versículo 1 a 5, é o texto onde está baseada a lição. O objetivo desta lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. E dentro dos objetivos específicos, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Bem, a narrativa do livro de Jó, ela começa trazendo alguns elementos, embora poucos, biográficos da vida de Jó. É claro que a biografia não é completa, mas é apenas um perfil, conforme a gente pode ver aí no início da narrativa. Jó foi um homem, não foi uma personagem lendária, foi um homem, uma personagem real. Inclusive o texto bíblico ele começa dizendo que havia um homem na terra de Uz. Ou seja, a gente pode então observar aqui que o autor ele começa com este elemento, havia, para mostrar então que não era uma personagem lendária, era de fato uma história real. Havia um homem, havia um varão na terra de Uz, cujo nome era Jó. Isso mostra então a questão da singularidade de Jó, e é importante também você destacar, se possível, a terra de Uz, a terra onde nasceu Jó. O texto diz que ele era de Uz. A terra de Uz, ela estava localizada no deserto da Arábia. Era uma área importante, estratégica na região. E, embora a gente pode ver pelo texto que era um local vulnerável, talvez sendo uma rota comercial do Ocidente para o Oriente e vice-versa, certamente então isso tornava a terra de Uz vulnerável. E isso fazia com que muitas vezes aquela região fosse cobiçada, e assim então sofresse diferentes incursões. Vários povos então passavam por aquela região. Isso fazia com que às vezes eles então promovessem invasões então naquela região. A gente pode empreender inclusive pela narrativa quando fala do drama que aconteceu com Jó. Bem, mas destacando agora a questão dos aspectos biográficos de Jó, o comentarista ele comenta na primeira parte do comentário que Jó foi um homem de caráter irretocável. O texto diz no versículo 1 que ele era homem íntegro e reto. Depois que a Bíblia cita o nome dele, Jó, a Bíblia cita a terra de onde ele era, a terra de Uz. A narrativa então enfoca o seu caráter íntegro e também o texto diz reto. O comentarista ele comenta a expressão íntegro, que também pode ser traduzido como sincero. O termo ele está relacionado ao fato de que no próprio texto, a palavra íntegro está relacionado ao sentido de inocente, sem culpa. A versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela traduziu pela palavra aletinos, que quer dizer verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, quando o texto então diz que ele era íntegro, que ele era sincero, isso quer dizer então que Jó ele tinha integridade nas suas intenções, nas suas afeições. Ou seja, a prática, a ação de Jó, as ações de Jó eram motivadas pela sinceridade. Por trás das ações dele estava a sinceridade, estava a qualidade então de diligente, de verdadeiro. Ou seja, ele era um homem que procurava então cumprir os seus deveres. O texto então diz que ele era reto, que ele era íntegro.
Bem, então esse seria o sentido do termo íntegro, aquilo que é completo, que não falta. Esse é o sentido do termo, reto, justo. Depois o texto diz também que ele era um homem reto. A palavra reto aí está relacionado ao termo justo, direito, ou seja, qualidade daquilo que é irrepreensível, ou seja, não tem como repreender. É essa a ideia que vem do termo aí que está relacionado a reto, né? O texto então diz que ele era íntegro e o texto diz que ele era reto. Íntegro então está relacionado a inocente sem culpa e reto está relacionado a irrepreensível. É claro que isso não quer dizer que Jó era um homem perfeito no sentido pleno da palavra, no sentido de ser sem pecado. Não é isso que o termo ele quer abordar aqui, né? Ele quer enfocar, não é este o objetivo do termo, né? Porque a Bíblia mostra que o homem ele é impuro, né? Mas na medida então do possível, é uma linguagem então empregada aqui no sentido de que Jó ele confiava em Deus para a redenção, ele vivia uma vida fiel, sincera, essa vida dele era de integridade e essa vida dele ela agradava a Deus, né? A consciência de Jó no aspecto pessoal, no aspecto marital, no aspecto familiar, ela era, portanto, uma consciência tranquila. É o sentido, então, dos termos aqui, íntegro e reto. Em terceiro lugar, ainda no versículo 1, o texto diz que ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Temente a Deus, observe bem essa expressão aí, temente a Deus. A expressão temente a Deus aí fala de reverência. O termo está relacionado a temor no sentido de reverência a Deus, né? É o sentido do termo aí, quando diz que ele era temente a Deus. O termo então está relacionado a reverência, a espanto, né? O termo aqui tem um sentido de respeito, de consideração às coisas sagradas. Nesse caso aqui, o sagrado então era o próprio Deus. Então, reverência. O texto diz que ele era temente a Deus. O texto também diz, inclusive a palavra temente a Deus aqui, ela é um termo na língua grega utilizada em relação ao culto, à adoração a Deus, uma pessoa devotada ao culto, à adoração a Deus. Bem, e também o texto diz que ele desviava-se do mal, ou seja, ele retirava-se, ele mudava, ou seja, quando ele era confrontado com o mal, ele escapava, ele retirava. É essa a ideia então do termo, ou seja, ele mudava a sua trajetória para não se encontrar com o mal. Essa é a ideia então do termo aqui, né? Ou seja, ele não apenas evitava o mal, mas ele também rejeitava o mal. Ele não tinha uma atitude passiva diante do mal. Quando o mal então surgia na sua frente, ele tinha uma atitude então ativa de se desviar do mal. É o sentido então do termo aqui. Então, nesse primeiro momento, o comentarista ele comenta do caráter então de Jó. O caráter dele era irretocável, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era, portanto, um homem santo, né, na sua geração, embora vivendo numa geração corrompida, mas ele era um homem, portanto, santo. Isso mostra então que é perfeitamente possível conciliar a santidade, a retidão no ambiente que nós estamos vivendo. Há pessoas que desenvolvem às vezes uma ideia de santidade que não é a ideia bíblica, é aquela ideia que ele tem que se afastar, se tornar um eremita, entrar numa caverna para ser santo, e não é essa a ideia bíblica. Nós devemos ser santos em nossa geração, ser santo no mundo que nós estamos vivendo, mesmo no convívio social, mesmo no dia a dia, o convívio com as pessoas, é perfeitamente então conciliar santidade com vida social. A segunda parte do comentário, o texto diz que ele era um homem sábio e próspero. O texto diz, né, no versículo de número 3, que ele tinha 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas,
também era numeroso o pessoal ao seu serviço. O texto chega a dizer que ele era maior do que todos os do Oriente, e o texto diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Bem, então isso enfoca aqui a questão então da prosperidade de Jó. Quando o texto diz que ele, falando de ovelhas, de camelo, de juntas de boi, de jumentas, isso mostra então que no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, a riqueza ela não era medida em dinheiro ou pelas terras que ele tinha, era medida em rebanho, o tamanho, a quantidade do rebanho. Era assim que se media então a riqueza no período patriarcal. O texto diz que ele era maior do Oriente. A expressão maior aqui do Oriente é um termo que está relacionado à sabedoria. 1 Reis 4:30, a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão é maior do que todos os do Oriente. Veja, então o Oriente indica aqueles que viviam na parte leste da Palestina, como o povo do norte do deserto árabe. Isso está em Juízes 6:3 e Ezequiel 25 e o versículo 4. Então, quando diz que ele era maior, aqui não está se referindo apenas aos bens materiais, mas está se referindo também à sabedoria que Jó tinha. Ele foi um homem sábio, ele foi um homem rico, ele foi um homem próspero, mas ele também foi um homem sábio. A sabedoria de Jó ela é destacada aqui. Inclusive o seu livro faz parte então dos livros poéticos, Bem, ele era então um conselheiro sábio. O texto inclusive dá a entender mais na frente, quando ele fala sobre a sua vida anterior, quando as adversidades vieram, como ele era procurado pelas pessoas. As pessoas, quando Jó estava bem, lhe procurava. Isso mostra então que ele era uma pessoa que certamente de proeminência. Sempre as pessoas procuravam Jó para receber conselhos, orientação. Isso está em Jó 29, versículo 21 e 22. Mas ele era também um homem próspero. O texto diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O texto fala dos seus animais, 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas. Tinha muita gente ao seu serviço, muitos servos, muitos empregados. Ou seja, ele era um homem rico, mas ele era também um homem próspero, Ou seja, ele não tinha apenas riqueza material, mas ele era também um homem próspero também no sentido familiar. Muita gente a seu serviço, enfim, era um homem então que tinha prosperidade. O comentarista inclusive comenta que a prosperidade dele não estava baseado apenas no ter, mas também no ser. Existem muitas pessoas cuja prosperidade está baseada apenas no verbo ter. Ele possui, mas ele não é. Jó não apenas tinha, Jó era. Ou seja, a prosperidade dele não estava enfocada apenas no ter, mas também no ser. Ele não era próspero só porque ele tinha, ele era próspero porque ele era. Ou seja, as qualidades então de Jó fazia dele um homem próspero. Em terceiro lugar, o comentarista comenta sobre o fato de Jó ser um homem de profunda piedade pessoal. O texto diz que os seus filhos iam na casa de um, de outro, e faziam banquetes, convidavam os irmãos, as irmãs para comerem, para beberem, enfim, E o texto diz então que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos filhos que ele tinha. Ele dizia: certamente pode ser que nenhum desses banquetes eles tenham pecado, tenham blasfemado contra Deus no coração. E o texto diz então que ele fazia isso de forma contínua. Ou seja, Jó então oferecia sacrifícios conforme o número de filhos que ele tinha. O texto diz continuamente, dá a ideia de semanalmente, Isso mostra então que Jó viveu num período pré-sacerdotal. Ele era então o sacerdote então da família. O sacerdócio de forma institucionalizada, ele vai aparecer no livro de Êxodo, através de Arão, era o sacerdócio araônico. Mas aqui
quem oferecia sacrifício pela família era Jó. Isso mostra então que ele viveu num ambiente então pré-sacerdotal, quando ele de fato era o sacerdote então da família. Isso mostra então o quê? Isso mostra que ele era um homem dedicado à família. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, mas ele era um homem dedicado à família. Os seus filhos participando dos banquetes e ele levantando de madrugada para interceder por eles. Ele se preocupava então com a sua família, né? É o que nós podemos observar então aqui nesse texto. Número 2, ele era um homem de moral e piedade. O comentarista diz que ele tinha uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade, quer dizer, mesmo nos momentos então de desespero, de dificuldades, é claro que ele não foi um homem perfeito, mas ele mantinha os seus olhos em Deus, né? Essa piedade dele certamente era a causa da dedicação dele à sua família. Então ele era de uma moralidade e uma espiritualidade sólida. E número 3, o comentarista diz que ele era um homem de vida consagrada. Ele então oferecia sacrifício pelos filhos. Isso mostra então que ele cumpria então um ritual, né, de cumprir os rituais de sacrifício, fazia isso pela sua família. Isso demonstra então piedade. Isso demonstra então que ele tinha uma vida de dedicação. O termo aí se santificava pela sua família. Então a piedade de Jó, ela é revelada aqui no texto, né? Através dessa expressão, oferecia holocausto. Bem, então o aspecto piedoso da vida de Jó. Bem, o que a gente pode então, concluindo, a gente pode afirmar? Nós vimos aí que o caráter de Jó, nós vimos que ele era um homem sábio e próspero, nós vimos também que ele era um homem de piedade pessoal. Então, caráter, prosperidade e piedade foi os 3 aspectos que o comentarista destacou aí na lição. Então, Jó, com esse caráter, essa prosperidade, essa piedade, ele foi de fato um grande vulto do Antigo Testamento. Aqui a gente aprende uma coisa, é que é perfeitamente possível uma pessoa ser rica, uma pessoa ser próspera e uma pessoa conciliar tudo isso com devoção a Deus. Quantas pessoas hoje que são ricas, são prósperas, mas não têm a piedade? E Jó, ele conciliou, né, a riqueza, a prosperidade com a piedade. Isso é algo, então, muito importante na vida de Jó. Então, caro professor, que você possa destacar esses elementos aí na vida de Jó, né? Quem era Jó? Então, destaque isso para os alunos. É importante que eles estejam com o texto bíblico aberto, comprovando isso aí na Bíblia, porque talvez alguns é a primeira vez que eles estão entrando em contato com essa narrativa. Então vá destacando os pontos principais da vida de Jó, do caráter de Jó, da integridade de Jó. E é interessante também você aplicar a realidade dos alunos, né? Não apenas demonstrar esses elementos na vida de Jó, mas contextualizar, trazendo para a realidade dos alunos, inclusive conversando com eles em que situações hoje, nos dias atuais, dentro do contexto que eles vivem, essas qualidades elas podem ser manifestadas. Portanto, que Deus o abençoe, que você possa orar, que você possa confirmar esses elementos nas Escrituras e aplicar a realidade dos alunos. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.